Hoje nós chegamos a mais uma mensagem da série Escolhas de Cura. Hoje o tema da mensagem é a escolha do perdão. Nós chegamos então à sexta mensagem dessa série chamada Escolhas de Cura. Nós já fomos desafiados a receber a cura de Deus através da escolha da liberdade, da esperança, da entrega, de confessar. Não é verdade? E hoje nós estamos aqui para sermos curados pelo Senhor através do perdão. Aprendemos a reconhecer que não somos Deus, admitindo que não temos o poder para controlar a nossa tendência de fazer coisas erradas e que a nossa vida está completamente fora de controle. Aprendemos também a acreditar sinceramente que Deus existe, que somos importantes para Ele e que Ele tem o poder para nos ajudar. Fomos desafiados a aprender que conscientemente decidiremos escolher entregar toda a nossa vida e vontade aos cuidados e controle de Jesus. Na quarta mensagem aprendemos a nos examinar e confessar as nossas falhas a nós mesmos, a Deus e a alguém que eu confie. Na quinta mensagem fomos desafiados a escolher fazer mudanças em nossa vida. Hoje seremos desafiados a perdoar e a pedir perdão. E dentre tantas escolhas que temos que fazer, a decisão de perdoar e de pedir perdão é provavelmente uma das que mais afetam a nossa felicidade e a qualidade também da nossa vida. Nossa rede de relacionamentos ela é tão complexa que não tem jeito. Ou nós vamos ferir alguém, ou nós vamos ser feridos. Ou nós vamos magoar alguém, ou nós vamos ser magoados. E o mais importante disso, ou talvez o mais relevante disso, é que nós vamos ferir e vamos magoar pessoas que são importantes para nós. E vamos ser feridos e magoados por pessoas que são importantes para nós. Então nós precisamos de muita sabedoria e capacidade espiritual para decidir corretamente. O que é que a Bíblia diz a respeito do perdão? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Escolher a cura através do perdão é permitir que a porta da graça de Deus seja aberta sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que ferimos e daqueles que nos feriram. Nunca seremos completamente curados sem pedirmos perdão. Nunca seremos completamente curados sem liberarmos o perdão para as pessoas. Martin Luther King disse o seguinte: o perdão é um catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Então, primeiro, o que é que nós vamos considerar aqui nessa noite? Nós vamos considerar a questão de perdoar quem nos ofendeu. Por que precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam? Por que precisamos liberar perdão para as pessoas que nos fizeram algum tipo de maldade? Então nós aprendemos o seguinte, que nós devemos perdoar quem nos ofendeu. Em primeiro lugar, porque Deus nos tem perdoado. Por que, pastor, que eu preciso perdoar alguém que me ofendeu? Porque Deus tem perdoado você. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. Na oração que Jesus nos ensinou, em certo momento ele disse assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então há uma relação. Se nós queremos perdão para a nossa vida, nós também precisamos entender que precisamos liberar perdão.
Nunca teremos que perdoar alguém mais do que Deus já tenha nos perdoado. Deus espera que estejamos sempre avaliando o quanto fomos perdoados por Ele, para então também perdoarmos o nosso próximo. Sempre que nós tivermos dificuldade em perdoar alguém, nós precisamos nos lembrar de quanto Deus nos perdoou. Somos capacitados a perdoar quando entendemos o quanto Deus nos perdoou. O perdão que recebi de Deus é o mesmo que devo oferecer a quem me deve. Como disse o pastor Felipe Guimarães, na conferência de homens, ele disse o seguinte: a maior tragédia não é o que fizeram conosco, a maior tragédia é o que fizemos com Deus. Porque tem gente que vive assim: olha, eu sou assim porque fizeram isso comigo, eu sou assim porque no passado alguém fez isso comigo, eu tenho essa atitude, às vezes eu sou grosso e eu falo dessa maneira porque isso aconteceu comigo. A maior tragédia não é o que fizeram conosco, a maior tragédia é aquilo que nós fizemos com Deus, e Deus foi capaz de nos perdoar. E se Deus foi capaz de nos perdoar, Ele também nos deu condições de perdoar as pessoas que nos ofenderam. Porque aquilo que fizeram a nós, com certeza, é infinitamente menor do que aquilo que nós fizemos com Deus. Mas também nós aprendemos que devemos perdoar quem nos ofendeu. Por quê, pastor? Porque guardar ressentimento aumenta o sofrimento. Segura aí, Fernando. Porque guardar ressentimento aumenta o sofrimento. Jó disse o seguinte: alguns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles. Quando a vida é plena, fartura e vigor. Outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. Olha que palavra: uns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles, a vida é plena, fartura e vigor. Mas olha o que ele vai dizer: outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. Um dos maiores problemas que nós podemos enfrentar é a falta do perdão. E muitos estão doentes porque têm agasalhado ressentimentos em sua alma. E o que é ressentimento? Ressentimento é sentir de novo. O prefixo re, significa dizer que é sentir de novo. É sentir aquilo que fizeram com você novamente. E às vezes isso acontece conosco continuamente. Então isso se transforma em um ressentimento. E quanto mais ressentimento nós agasalhamos, mais amargos nós ficamos, mais doentes nós ficamos. Isso aumenta o nosso sofrimento. Às vezes a pessoa que nos feriu não está nem aí, e a gente fica mal. Não é verdade? Então nós precisamos liberar perdão para essa gente. Para quê? Para que a gente fique bem também. Para a gente liberar isso que nos amarra, isso que faz a nossa vida ficar amarga. Amargura, ira, ressentimentos e falta de perdão só prejudicam a nós mesmos. Escolher perdoar é escolher o nosso próprio bem. É fácil, pastor, mas é lógico que não é fácil. Lógico que não é. Mas é necessário. É necessário para o nosso próprio bem. É necessário liberar o defunto que está agarrado nas nossas costas. Por quê? Porque o ressentimento, ele aumenta o nosso sofrimento. Pastor, eu não quero sofrer mais. Talvez o que falte a você é liberar perdão para alguém que ofendeu você. Talvez essa pessoa que te ofendeu, que fez mal a você, esteja vivendo muito bem, tranquilamente, sorrindo. E isso ainda faz mais mal ainda. Então o que é melhor nesse ponto? É liberar perdão. Liberar o perdão. Mas também devemos perdoar a quem nos ofendeu, porque vamos precisar de perdão no futuro. Pastor, então a gente não precisa de perdão hoje? Precisamos. Mas também vamos precisar de perdão no futuro. Por isso que nós precisamos perdoar as pessoas.
E quando orarem, lembrem-se de que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. Eu preciso perdoar as pessoas. Por quê? Porque eu também preciso de perdão. Precisamos perdoar os outros porque com certeza precisaremos do perdão de Deus no futuro. E nós não queremos fechar a porta da graça de Deus para nós. A Bíblia é bem clara: quem escolhe endurecer o coração e não perdoar, não deve esperar receber o perdão de Deus. Claro que perdoar é bem difícil, mas existem alguns passos que devemos dar para avançar na direção de perdoar. Muito obrigado, irmã Gilceia. Quais são esses passos? Primeiro, procurar quem nos feriu e revelar o problema e também dizer como nos sentimos. Que luta, né? Que passo difícil, gente. Procurar quem nos feriu, revelar o problema e também dizer a essa pessoa como nós nos sentimos. Mas tem que ter cuidado, a gente vai aprender isso no final também aqui, né? Para não piorar as coisas. Interessante que José, quando se deu a conhecer os seus irmãos, ele fez exatamente isso. Ele deu nome à dor que ele estava sentindo. Ele disse assim: eu sou José, aquele a quem vocês venderam para o Egito. Ele disse assim: vocês me venderam para o Egito. Vocês me fizeram mal. Mas percebam que lá no final José fez toda a reparação que precisava ter sido feita. Não podemos superar a dor até que admitamos o problema e confessemos como ele nos prejudica. O segundo passo: decida liberar o ofensor de sua culpa e de qualquer vingança. O que eu vim fazer aqui hoje, hein? Ele é culpado, pastor. Libera ele. E não fique nutrindo o quê? Vingança. Não devemos esperar que ele nos peça perdão, porque isto pode não acontecer, pode nunca acontecer. Estamos perdoando, em primeiro lugar, para o nosso próprio bem. Entendam isso. A Bíblia diz o seguinte: não revidem, descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz Deus. Outro passo: decidir trocar a ferida e a dor pela paz de Deus. Bem melhor, não é? Bem melhor. Tá difícil aí? Trocar a ferida e a dor pela paz de Deus. Quando deixamos a ofensa e a mágoa saírem através do perdão, abrimos espaço para a paz de Deus entrar. É exatamente isso que acontece. Por que muitas vezes nós não conseguimos vencer essa questão e a nossa vida fica atribulada? Porque é impossível que a paz de Deus se estabeleça em um coração que ainda não conseguiu liberar perdão. Pastor, não tenho paz. Tem gente para você liberar perdão? Então você só vai ter paz depois que liberar perdão. Porque Deus só pode perdoar você na medida em que você consegue perdoar quem te ofendeu. Pare um pouquinho e pense o quanto você está doente porque não foi capaz de perdoar aqueles que lhe ofenderam. Reflita bem nas respostas que você daria às seguintes perguntas: por que é tão difícil perdoar as pessoas que nos têm ofendido e machucado? Pensem aí agora em alguém que você sabe que precisa perdoar. Pensou?
Isso é rápido, não é? Se você decidir perdoá-lo, como isso o afetará? E se você decidir não perdoá-lo, como isso também o afetará? Que encrenca, né? Bem, agora eu quero pensar com vocês sobre como podemos reparar os danos que nós causamos aos outros. A primeira parte, nós entendemos que precisamos o quê? Liberar o perdão para as pessoas, ok? Na segunda parte, nós vamos entender que nós precisamos reparar os danos que também nós causamos na vida das pessoas. O que precisamos fazer para consertar as rachaduras que deixamos na vida de outras pessoas? Tente responder as seguintes perguntas. Tenho alguma dívida com alguém? Quebrei alguma promessa com alguém? Tenho abusado de alguém fisicamente, verbalmente ou emocionalmente? Tenho sido infiel para com alguém? Tenho mentido para alguém? Além de pensar nas respostas dessas perguntas, é importante também pensar no seguinte: como eu gostaria que alguém agisse para comigo se tivesse me prejudicado ou ofendido? Como que eu gostaria que essa pessoa lidasse com essa questão? Como eu gostaria que ela agisse para comigo se ela tivesse me ofendido ou se ela tivesse me prejudicado? A gente não gostaria que ela viesse e pedisse perdão? A gente não gostaria que ela tomasse a iniciativa de fazer a reparação? Se a gente gostaria que isso acontecesse, isso também tem que partir de nós. Se nós ofendemos alguém, nós também precisamos fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Então, se nós já sabemos que precisamos também pedir perdão às pessoas que ofendemos, que orientações práticas devemos seguir para que isso possa acontecer? A primeira orientação: peça perdão na hora certa. Anote aí, hora certa. Tem hora que não é a hora adequada para fazer reparação. Tinha um vizinho que ele falava assim: se a mulher brigar com você, você enche a boca d'água. Fica um tempo com aquela... Quando a raiva passar, você joga a água fora. Fica com a água na boca uns 15 dias, né? A própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Até o tempo certo da gente pedir perdão, a hora certa, né? É exatamente isso que Eclesiastes fala. Sim, há um momento certo e um jeito certo para cada circunstância, mas infelizmente nem sempre entendemos isso. Não, eu vou resolver agora, no pontapé. Vai criar mais problema ainda. Tem que ser na hora certa. A segunda orientação: peça perdão com a atitude certa. Precisa ser na hora certa, mas precisa ter uma atitude certa. Pode ser de qualquer maneira? Não pode ser de qualquer maneira. Porque ao invés de você minimizar o problema, você vai maximizar o problema. Paulo disse isso: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdades precisam ser ditas em amor. Há verdades que não são ditas em amor. Isso é falta de educação. E isso fere as pessoas. Verdades precisam ser ditas, mas precisam ser ditas em amor. Às vezes a gente usa a seguinte desculpa: ah, pastor, eu sou sincero, eu falo mesmo. A sua sinceridade pode ser uma falta de educação. Porque a sua sinceridade precisa ser uma sinceridade que passe pelo funil do amor de Cristo. É verdade o que você vai dizer, mas ela pode se tornar uma ferramenta de arrebentar a vida da pessoa, se você não usá-la com amor. A medida é o amor. Então você pode dizer a verdade, aliás, você deve dizer a verdade, mas precisa dizê-la o quê? Com amor.
Então você precisa fazer a reparação com a atitude certa. Não é chegar para a pessoa e falar assim, você me fez isso, mas eu te perdoo, porque mesmo você sendo, né, e vai só qualificando a pessoa, né, para baixo. Não, a atitude precisa ser o quê? Você pode até dizer, olha, você me magoou bastante, a sua atitude me deixou. Isso não é verdade? Mas uma verdade com o quê? Temperada, né? Uma verdade com amor. Olha, você me machucou, você me feriu, mas eu feri você, mas eu estou aqui para fazer essa reparação com amor. Esse problema aconteceu, mas a nossa atitude, gente, muda as circunstâncias. Depende muito da maneira como nós agimos. A terceira orientação: peça perdão sem nutrir expectativas especiais. Anote isso aí, ó, expectativas. Às vezes a gente pede perdão e fica nutrindo expectativas com relação à pessoa. Ah, não, às vezes nós não pedimos perdão, por quê? Porque a gente pensou tanto assim, mas como que essa pessoa vai receber isso? Como é que essa pessoa vai reagir diante do meu pedido de perdão? Será que essa pessoa vai ignorar meu pedido de perdão? Será que ela vai ficar pior, vai ficar melhor? A gente às vezes fica nutrindo tanta expectativa que a gente não toma a iniciativa de pedir perdão. Então deixa eu dizer uma coisa a você, não fique nutrindo expectativas com relação a isso. Pelo menos com relação a outra pessoa. As expectativas que você precisa nutrir é com relação a você. Como você vai se sentir depois de fazer a reparação? O outro lado é problema do outro lado. Como o outro lado vai reagir, como o outro lado vai se sentir, é ele quem decide, não é você. Então você pode pedir perdão, mas faça isso sem nutrir expectativas. Mantenha-se focado somente na sua parte. Não espere nada da pessoa com quem você está tentando se reconciliar. Quarta orientação: peça perdão da maneira apropriada. Então tem hora certa, tem atitude certa, não fique nutrindo expectativas e também há uma maneira apropriada para você fazer a reparação. Olha o que o Provérbios diz: existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Há uma maneira apropriada para pedir perdão. Pense cuidadosamente no que vai dizer e como irá dizer. Cuidado para não causar mais danos ainda, dependendo da maneira como fala. Cuidado para não piorar ainda mais as coisas. Há uma maneira apropriada de se fazer reparações. Quinta orientação: faça restituições quando for necessário e possível. Então, anote aí, restituições. Tem gente que quer pedir perdão, quer fazer reparação, pode fazer a restituição e não faz. Mas se você pode fazer a restituição, é melhor que você faça quando dá reparação. Pague algo se você deve algum dinheiro a alguém. Devolva se está retendo algo que não lhe pertence. Mesmo que você não possa pagar tudo o que deve, não subestime o poder de um gesto sincero de restituição. É a primeira prova que você dá à pessoa de que você realmente está se reconciliando. Você está devolvendo aquilo que não pertence a você, que pertence a outra pessoa. Sexta orientação: decida fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. O grande problema do perdão é que muitas vezes nós queremos considerar essa questão a partir daquilo que nós pensamos. O grande problema do perdão é que vantagem nós vamos ter nesse negócio. O grande problema do perdão é que o nosso parâmetro não é Deus, o nosso parâmetro é a gente mesmo. O grande problema do perdão não é a vontade de Deus sobre isso, mas é o que a minha vontade diz a respeito disso.
Pastor, eu não tenho vontade de fazer reparações, não tenho vontade de pedir perdão, não tenho vontade de liberar perdão. Mas o mais interessante disso tudo é que não é a nossa vontade que precisa governar. Quem deseja fazer reparações precisa fazer a vontade de Deus nos seus relacionamentos. A palavra de Deus diz assim: mas fique tranquilo, se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para Ele estender as mãos, se limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em sua casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro sem medo nem culpa. Você se esquecerá das suas angústias. Elas não passarão de vagas lembranças. O valor do perdão está aí. Impossível um ser humano talvez esquecer. Mas ele pode ter apenas vagas lembranças. E já melhorou bastante, né? Somente através de um relacionamento real com Jesus Cristo é que seremos capazes de perdoar e pedir perdão. E assim vermos nossos relacionamentos mais importantes serem restaurados. Talvez você tenha alguma cicatriz aí no seu corpo. Você era uma criança levada quando pequeno, né? Talvez tenha algumas cicatrizes no seu corpo. Quando você olha para essa cicatriz, você lembra que um dia você tinha um machucado aí. E esse machucado incomodava. Mas ele não ficou ali para sempre. Ele foi curado. Mas ficou uma marca, não ficou? Você olha para a cicatriz, você lembra da dor, mas essa dor você não tem mais. Assim é o perdão. Alguém te feriu? Se você deseja ser curado através do perdão, daqui a algum tempo você vai olhar para a cicatriz desse problema que aconteceu, vai se lembrar da dor, mas a dor mesmo não vai mais existir. Porque foi curado. Foi curado. E Deus hoje aqui nos ensinou com a sua palavra, não fui eu quem disse, mas foi a palavra de Deus quem disse, que nós precisamos aprender a liberar perdão e também precisamos aprender a pedir perdão. Porque é o perdão que abre a porta da graça de Deus sobre a nossa vida. Quer receber graça de Deus sobre a sua vida? Aprenda a ser como Deus é. Deus é um Deus perdoador. Se já decidimos consertar a nossa vida e os nossos relacionamentos, ligando-nos firmemente a Jesus Cristo e seus ensinos, Ele não apenas nos dará a capacidade para perdoar os outros, mas também nos dará a sabedoria, a humildade e a coragem para encararmos os nossos erros do passado, pedirmos perdão e fazermos os reparos necessários e possíveis. Como é ruim você andar num carro cheio de problema. Toda hora ele precisa ir para a oficina. Ruim, não é? Você anda, o carro está fazendo barulho, bate alguma coisa. Como é ruim. Irmãos, como é ruim caminhar pela vida cheio de coisa para consertar. Não é verdade? Como é difícil. Para que a gente insiste em caminhar pela vida? Por que a gente não decide pela cura? Por quê? Agora não basta apenas você saber o que deve fazer. É preciso tomar uma atitude prática. Quebre o segredo e tome uma atitude de reconciliação ainda esta semana. Não deixe para depois. Agora é o momento de fazer mais uma escolha que pode mudar totalmente os seus relacionamentos. E aí algumas perguntas. Quem é a pessoa que você sabe que precisa procurar para reparar um erro que você cometeu contra ela? Quem é a pessoa que você precisa liberar perdão? Qual é o primeiro passo que você já pode dar na direção de um conserto e reconciliação? Quero voltar a José, porque a iniciativa da reconciliação não partiu dos seus irmãos, partiu dele. Quem foi vendido? José.
Quem foi traído? José. Quem foi ignorado? José. Quem foi maltratado? José. De quem partiu a iniciativa da reconciliação? De José. Enquanto você ficar esperando que o outro que lhe fez mal tenha a iniciativa da reconciliação, você vai continuar sofrendo e vai continuar olhando para a ferida e entendendo que essa ferida ainda dói. Tome a iniciativa da reconciliação. Deus está esperando uma decisão corajosa de sua parte para que você receba a cura através do perdão e para que os seus relacionamentos possam ser completamente restaurados para a honra e para a glória no nome do Senhor. Hoje você pode escolher a cura através do perdão. É difícil, pastor? É. Se há uma coisa que é difícil de fazer, é de perdoar. E outra coisa que é muito difícil de fazer, é pedir perdão. Mas se existe alguém que gosta de perdoar, é Deus. A gente erra e Ele perdoa. Por que a gente não aprende com Ele? Pedro perguntou: até quantas vezes, Senhor, devo perdoar aqueles que me ofendem? 7 vezes? Que isso, Pedro? Só isso? 70 vezes 7. Pastor, estou até evitando vir aos cultos quando a mensagem é sobre perdão. Parece que a coisa é comum, mas não é. Parece que a coisa é simples, mas não é. Mas uma coisa é certa: se Deus disse que nós podemos perdoar e podemos ser perdoados, então eu acredito que isso pode acontecer. Então, se você entrou aqui nessa noite e precisa liberar perdão para alguém, ou precisa pedir perdão para alguém, não espere o dia amanhecer, porque talvez essa palavra saia do seu coração. Chega em casa agora, pega o seu telefone e começa a fazer as reparações a partir de agora. Enquanto o seu coração ainda está movido por aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando aí com você. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que através da cura pelo perdão, nós possamos ir mais além. Peça ao Senhor: Senhor, leva-me além nessa noite. Porque quando se trata de perdão, eu preciso ir além, Senhor. Eu preciso ir além. Então, através dessa canção, você vai pedir ao Senhor: Senhor, leva-me além. Leva-me a um lugar onde eu nunca fui, porque eu ainda não aprendi a perdoar. Leva-me a um lugar onde eu nunca fui, porque eu ainda não liberei perdão. Leva-me a um lugar onde eu nunca fui, porque eu ainda não estou disposto a pedir perdão também. Mas nessa noite eu quero receber a cura do Senhor, porque eu entendi que eu preciso perdoar, e eu entendi que eu também preciso pedir perdão. Vamos adorar ao Senhor.